O pessoal tá entrando. Se quiser ir se apresentando, quem é a Ana. Tem pessoas aqui que estão só para saber quem é essa mulher incrível. Então se apresente, apresente seus bebês. Tá certo. Então, para quem não me conhece, né? Eu sou Ana Paula Andrade. Assim, essa identidade se chama aqui na Terra, nesta existência. E sou terapeuta transpessoal. Trabalho com sagrado feminino, círculos femininos e círculos de mulheres. Há mais de 10 anos, 13, 14 anos aproximadamente, e, bem, me encontrei realizada fazendo isso. Eu sou pedagoga, né? Minha formação acadêmica é pedagogia. Então, vim compartilhar aqui um pouquinho deste tema que a mim me tocou muito quando eu conheci, né, os arquétipos femininos, e que foi um grande divisor de águas na minha vida, que me colocou num caminho sem volta, né, de encontro a mim mesma, até esse momento do agora, onde eu percebo que nunca estive longe, mas precisei dar uma volta, né, pensando que havia este feminino fragmentado. E as deusas arquetípicas, né, estas faces das quais a gente fala no Espelho da Lua, né, que é esse trabalho que eu oferto, de estudos de 7 arquétipos femininos, elas me ajudaram muito, assim, a integrar, né, luz e sombra, assim, da minha psique. Eu acho que uma coisa interessante, algo interessante a ser tocado, a priori, assim, a primeiro modo, é explicar o que são arquétipos, o que são essas imagens simbólicas que perpassam a nossa psique, o nosso inconsciente, as nossas gerações, a nossa cultura. Explica um pouquinho para eles, bem pedagoga. Então, assim, arquétipos são conjuntos de imagens, né? Primordiais. Então, foram originadas de uma repetição progressiva, né? De uma experiência, né? Vivida durante muitas gerações. Nossos ancestrais, né? Foram vivendo da mesma forma, aquela determinada experiência sempre repetida. E isso, então, ficou armazenado no inconsciente coletivo. E, bom, e aí a gente traz determinados arquétipos, né? E a gente reproduz isso na nossa vida. O que pode ser muito bom, como pode ser muito devastador. Tudo tem seus lados, né? Todos. Talvez trazer um exemplo assim, porque a maioria das pessoas vão acreditar, vão achar que o arquétipo em si é a imagem, né? Por exemplo, a Artemis, ela é um arquétipo. No entanto, na realidade, ela é uma imagem que remete né? Remete ao signo, ao símbolo, que é abstrato, né? Tu poderia explicar um pouquinho como tu vê, como Então, tu enxerga? esse estudo, né, ele é baseado na psicologia junguiana e, e esse trabalho específico do Espelho da Lua, onde a gente estuda esses 7 arquétipos, é baseado em uma obra de uma psicanalista junguiana.
E, 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 na verdade, a gente utiliza essas imagens e os mitos, né, destas deusas da mitologia grega como referência para encontrar certos aspectos, né, de luz e sombra que o mito nos mostra, nos apresenta, encontrar na nossa psique, nos nossos comportamentos, no nosso dia a dia, poder identificar, para que a gente possa se identificar com algo, né? Eu penso assim, para que eu possa me desidentificar de algo, eu preciso estar identificado. Então, isso me ajudou muito. Quando eu comecei a nomear determinados padrões que eu vinha tendo, né? Também consegui perceber que isso não é eu, não é a Ana Paula. E o quanto daquilo ali realmente faz parte de mim. E o quanto é uma carga genética, né? Ancestral, o quanto de conteúdo de memória ancestral tem ali e que eu represento, que eu respondo a isso. Não sei se me fiz entender. Pessoal, respondam aí o que estão achando, se está claro, as dúvidas. Eu acho E interessante trazer a ideia do próprio consumo da cultura, né? Os filmes, os livros, todos vão trabalhar com uma série de mitos, reproduzindo. A Disney é uma reprodutora grandiosa de muitos mitos, né? E isso acaba indo inconsciente para a nossa psique. E a gente vai é, assimilando, assimilando. Até na própria infância, a gente consome muito isso. Isso vai interferindo, essas informações abstratas nesse consumo, vai interferindo no nosso inconsciente, né? vai construindo, né? Porque a gente está falando de persona, né? E de personalidade, a gente está falando de ego, de uma estrutura de ego que você foi construindo a partir de referências, de situações vivenciadas, né? Um arquétipo, ele sempre surge, ele emerge por uma necessidade, né? Foi necessário, e aí ele se apresentou, né? Às vezes, enfim, por sobrevivência a gente veste, né? Determinado arquétipo, força arquetípica, para sobreviver. Foi o que nossos ancestrais fizeram. E, bom, a questão que chega uma hora que você se depara no trajeto, né, da sua vida, assim, com uma carência, uma escassez em determinada área da vida. E aí você percebe, e você para e se pergunta, né? Por quê? O que acontece que eu tento, ou que eu não tenho força para ir, né? Ao encontro disso, para realizar, para manifestar. Ou como eu repito, E né? aí, é que eu fico sempre na mesma, né? Porque aí a gente vai falar de zona de conforto, daquilo que é conhecido para ti, né? Então, se aventurar em outras esferas, né? Em outras áreas da vida e do teu ser, né? Desvendar novos aspectos de si mesmo, novas capacidades, possibilidades, né? Às vezes assusta, né? E aí vem todas aquelas coisas que você ouviu, né? Aquilo que você não podia fazer, aquilo que você não podia ser, porque isso, porque aquilo outro. Então você foi ouvindo coisas em relação a determinadas situações, atitudes, que você foi refreando alguns arquétipos e foi dando mais ação para outros. Só que no, no todo, né? Na sua vivência, tem algumas áreas que não, sabe? Coisa não flui, não.
E Continua aí repetindo. você precisa invocar, né? E invocar é trazer de dentro, né? Esta força, porque todos nós temos esses arquétipos. E a questão é que, às vezes, né, a tendência, e aí a questão da repetição, de bater sempre na mesma tecla, geração em geração, é que você acaba caindo na sombra do arquétipo. Então, às vezes, ele vem, ele emerge, você dá vazão, você deixa ele vir, mas cai lá, naquele ponto que sempre as tuas ancestrais caíram. Tá? Aquele buraquinho, né? Onde todo mundo caiu, eu vou cair também, porque eu também quero me sentir pertencente a esse sistema, né? Mas, sabe, às vezes você é a solução do negócio, né? Então vamos olhar para a solução, não para o problema. Não. E que de bom tem aí, porque tem qualidades esse arquétipo. E eu me autorizo a escolher, né? A ideia, a história é essa de tu estudá-los, né? Identificar, fazer um autoestudo de si mesmo, uma autoinvestigação. E ver o que você está escolhendo para sua vida. Hoje em dia, eu acho interessante trazer até um exemplo mais, mais claro, talvez, para o pessoal sair tanto da abstração. Hoje temos visto bastante guerreiras, né? E daí a gente começa a refletir que, claro, esse arquétipo ele surge na contemporaneidade para a mulher se fazer ser ouvida. No Uhum. entanto, todas as forças da psique, como elas agem inconsciente, elas vão ter sua sombra. E daí muito eu tenho notado também nesse processo de autoinvestigação e dos próprios pessoas, né, que recorrem a mim, é que esse arquétipo vai ser o que vai se queixar de muitos relacionamentos de alguma forma não darem certo. E algo muito interessante que eu já tinha dialogado com uma psicanalista amiga minha é que, de certa forma, e não entendam rispidamente, tudo há um balanço de, de energia, de informação da psique, né, do inconsciente, o quanto a gente consegue acabar podando os nossos parceiros, porque a gente se faz ser ouvida na sociedade e acaba podando não só os parceiros, mas pessoas ao nosso redor, né? E o processo de autoinvestigação é um processo que não tem uma escolha de estar somente na luz, né? Ver somente a parte luminosa, até porque as virtudes são muito fáceis de ser vista como virtudes e na realidade não são, são sombra. É fácil a gente travestir elas. Então é preciso olhar esses dois lados, né? Isso. Porque em algum momento ela me serve, né? E ok, mas o quanto ela também me limita. Né? Então a gente precisa encontrar o equilíbrio, né? A, a sombra é esse aspecto que a gente não quer olhar. A gente consegue olhar no outro, fácil perceber no outro. A gente não é muito legal, né? E, no entanto, a gente precisa fazer esse caminho de, de encontro a esta irmã sombra, né? E ver o que tem lá. E às vezes o nosso potencial está lá. A gente esqueceu, deixou por algum motivo, né? Se absteve de usá-lo, né? Delegou a alguém, ou delegou até mesmo a um arquétipo, porque esse arquétipo te protege, ele, É um ele te mecanismo de faz, defesa. inclusive, isso, ele te faz, inclusive, a não fazer contato com a tua vulnerabilidade. Então, ele te deixa mais forte, mais guerreira para enfrentar as batalhas do dia a dia. Né?
porque às vezes na emoção eu me perco, já não uso mais a razão para fazer as minhas escolhas. E quando eu agi assim, eu sofri. Quando eu me entreguei, doeu. Então eu não quero mais passar por isso. Ou eu assisti as minhas ancestrais passarem por isso. E eu disse a mim mesma, por isso eu não vou passar. Então eu visto, né, uma armadura. Eu visto um arquétipo que fala, que traz, né, essa característica. No entanto, a gente precisa... E ok, é válido, né? Muitas de nós alcançamos que hoje nós temos, né, como possibilidade para todas nós, devido a essas mulheres que precisaram vestir essa armadura, né? No entanto, às vezes a gente fica presa nessa armadura, né? E não consegue viver as outras dimensões do nosso ser, né? Não consegue se entregar a desejos, a sentir as pessoas, né? Fica fria. E aí tem um lado da guerreira que acaba, em nome de todas elas, né? Acaba querendo se vingar. Tão inconsciente, assim, né? E ela acaba fazendo isso em pequenos atos nos seus relacionamentos. É muito sutil, muito subjetivo, né? Não é nada pessoal que tá na live, não é algo macro, não é algo escandaloso, não é algo que vocês vão ver na TV. É algo inconsciente que a gente faz sem nem saber, muito Pode até sutil. ser, né? A gente poderia trazer exemplos bem escancarados, mas Claro, não mas... precisa. Os exemplos escancarados a gente sabe, tá escancarado. É, Agora a questão é isso, é tu pegar esse ponto sutil da tua autossabotadora é que é e muito te deixa te fácil. realizar ali, mas aqui não. Eu acho muito fácil a gente pegar exemplos escancarados, porque daí a gente projeta para o externo. Quando a gente vem para o micro, a gente não tem muita escapatória, porque a gente começa a ouvir a história e dizer, eu acho que tem algo a ver aí comigo, e começa a vir essa pulguinha, porque algo muito interessante nessa contemporaneidade é que as pessoas não entendem a emoção e o sentimento, porque a emoção, ela sempre vai existir, ou seja, você vai sentir dor. Agora, o teu processo de sentimento, como processar isso, aí que tá o pulo do gato. Sofrer é uma escolha tua, mas a dor, ela vai vir da mesma forma que tu pode sentir extrema felicidade, a dor ela tá junto, incluída. E a gente acaba fazendo essa escolha de Sofia, né? Crescer dói, né? A gente cai, lanha o joelho, né? Romper assim com certos padrões, às vezes dói. Dói e a gente sente no corpo mesmo esta dor. Uma dor que caminha, eu digo que às vezes a gente não sabe onde está. Uma hora está aqui, outra hora está ali, só que tem uma série de coisas que você está, da qual você está se desprendendo, da qual você está dizendo basta, aqui não mais, né? E é como se você parece, né, para a criança daí, interna, né, como se você estivesse dizendo não para todos eles, e não é isso, né? E a gente
pode utilizar frases que nos ajudem nesse processo, né? Colocar de forma falada mesmo e sentida, né? De que eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo que vocês passaram. Mas eu não posso mais. Não me é mais possível carregar. Até aqui eu trouxe vocês. Até aqui eu vim. Mas não me é mais possível. Às vezes, em nome de um amor cego e apegado por todas elas e todos eles, nossos ancestrais, nós carregamos suas dores. E esses arquétipos, eles nos contam sobre isso. Quando a gente consegue visualizar isso acontecendo no nosso dia a dia, é como uma cena, um cenário, sabe, que se monta. E você vai identificando personagens ali. Como você veste também certos papéis que você não quer mais vestir daquela forma. Que você vai continuar atuando como mãe, você vai continuar atuando como esposa, né? Porque são, enfim, funções que você escolhe viver, experiências que você escolhe viver nessa terra. Eu vim aprender sobre isso. Mas de que forma eu escolho aprender sobre isso? É uma escolha aprender na dor, sabe? Na dificuldade, no sofrimento. E é uma escolha você aprender de forma bela, suave, leve, que você se encante vivendo isso, esse papel. Não estou dizendo que não vai ter os seus desafios, mas você vai passar Forçar eles com dor. sorrindo, sabe? Mesmo que brote lágrimas, você vai estar sorrindo, porque eu sou uma mulher que aprendi a rir de tanto chorar. Então, eu tô chorando, mas tô rindo também, porque eu sei que tem algo bonito acontecendo ali. Eu vou extrair o melhor dessa experiência, sabe? Que seja, tá doendo, eu vou extrair o melhor dessa dor. Eu vou fazer a tal da limonada com um limão, né? Fazer um coquetel, um drink maravilhoso. Vou brindar, né? E poder convidar as pessoas a brindar comigo. Olha que maravilha! E de você poder ser essa boa referência para aquelas gerações que estão vindo, estão chegando, sabe? Deixar de contar a mesma história e contar a sua história de uma forma que seja uma história que caminha para frente, que não fique só olhando para o passado, para trás, para o que aconteceu, né? Às vezes a gente se apega a esse buraco, né? A gente se apega à sombra e fica Ah, olhando de uma forma muito melancólica e olha, é olha. um encantamento com a morte, né? Isso é uma tendência, é um vício da humanidade que a gente tem que superar isso, a gente precisa olhar para a vida, aceitar que há a vida, né? Há muita vida aqui dentro e é isso, essa gana de viver, a gente precisa resgatar, encontrar o que te dá prazer, né? O que te arrepia, e estudar os arquétipos e transmiti-los da forma que eu aprendi a vê-los e utilizá-los a meu favor, isso me dá prazer, isso me dá alto tesão, sabe? Uhum. Eu volto, assim, ainda mais inspirada de cada aula, de cada encontro, de cada círculo, porque eu vi que eu contei a minha história, eu transmiti o que foi, o que me serviu. E eu só conto, e eu deixo que a mulher colha, o homem, a pessoa que esteve comigo, escutando essa história. Porque às vezes eu conto a dois, assim, né? Um amigo veio aqui, bateu um papo, contou uma história, disse que, olha, tô com uma situação assim, um dilema, pá, e tal. E aí eu já começo a olhar com a minha lupa, assim, né? De investigadora que eu tenho. Tenho na minha sacola de medicina, uma lupa. E aquela lupa que eu me olho, eu também olho assim, que tem aí que pode me servir de mais conteúdo ainda, porque é sempre uma troca, né?
E aí a gente começa um bate-papo ali, um diálogo, e a gente vai trocando, e um, sabe, vai permitindo o outro que adentre esta casa. Mas você precisa estar ali, né? É como eu te convidar Precisa. para tomar um chá e você vem e eu não estou ali. Então, estudar os arquétipos nos trazem de volta para casa, sabe? Quem eu sou, além destas histórias ancestrais? Quem de fato eu sou? Já se perguntaram? É o encontro, né? Não deixa de ser a cura do encontro, porque eu me lembro, acho muito interessante. Eu fui logo após o Geradoras, fui para Melissa, né, fazer a iniciação de clown, apaixonadíssima, quero, assim, com aquela gana de viver. Eu fiquei os 3 dias, pessoal, né, numa iniciação de clown, escorria lágrima. Mas eu tava muito feliz. Eu tava falando com a palhaça, com o nariz, nesse processo todo, mas algo estava ocorrendo dentro de mim que simplesmente escorria lágrima. Mas eu tava rindo, tava achando tudo muito divertido e só escorria. E o É processo, picareta, né? No ego, né? ele vai se desenvolvendo, ele vai indo. E daí tu vê, começa a refletir quem tá, de quem são essas lágrimas? Porque não é da Nayara adulta. É da Nayara Sim. criança. A Nayara que teve tantos traumas com esse nariz. Por que esse nariz causa esse sentimento? E, no entanto, a Nayara adulta tá aqui. Uou, vamos! Que incrível! Fazer essa observação, às vezes, esse distanciamento de quem está sentindo o quê. É, é. Conseguir se distanciar dos personagens, porque o clown não é um personagem, né? Traz isso muito bom colocado, muito bem colocado, assim, trazer essa presença dessa loucura santa dentro de nós. Então, olhar para os personagens que nós vestimos, eu penso que é fundamental, sim, né? Para quem quer iniciar uma autoinvestigação, porque nada disso é o que a gente é, não é o que somos. No entanto, estamos aqui, optamos por aqui estar, em um corpo físico, vivendo uma experiência na Terra. Eu digo, é o divino experienciando o ser humano, né? E como é isso? Como é ser humano? O divino se pergunta, e ele vai experimentando, né? Consciência, investigando a si mesma. Ele vai experimentando, ele vai experimentando. Isso são as inúmeras experiências que a gente vai tendo. O bacana é quando a gente olha para essas experiências como um observador e não se identifica mais com aquilo que foi vivido, nem com o processo, nem com o ator, e, e você pode bailar, né? Brincar nesse palco. Eu acho fantástico. E eu vejo os arquétipos assim. Eu sempre digo para as mulheres, para mim é uma grande orquestra, sabe? E, e você não é nenhum dos instrumentistas, você é aquele que está ali, né? Dando o movimento, ó, para você, assim, quando eu fizer, você toca assim, quando... Dando No tom, com entanto, volume. você é o maestro. No entanto, não é às vezes o que acontece. Até a gente entender isso, né? Eles nos regem. E esse é o grande conflito, é o grande problema. Que a gente não consegue sair, às vezes, né? Daquela situação, sempre a mesma. Porque a gente não entendeu ainda que não é o arquétipo que te rege. E muitos de nós somos possuídos por um determinado arquétipo na vida, né? Como uma, quase uma entidade. Autoobsessão.
Você gosta tanto de vestir aquele personagem que quase é uma entidade. É porque a gente se sente confortável ali, né? Enfim, tem coisas, né, também, aí por baixo do tapete, né? E que devagarinho a gente vai tomando coragem para levantar a pontinha e olhar. E o grande lance é você olhar com amor para tudo isso, para cada partezinha dessa história, cada etapa dessa história. E poder ir com um olhar até lá e incluir isso, dizer que está tudo bem, foi assim, sem se auto-penalizar, sem culpabilizar ninguém, sabe? Você cresce com isso, você vai se tornando adulto, você sai desse ego infantil, e aí você pode viver todas essas qualidades dos arquétipos na sua psique de uma forma adulta, se responsabilizando 100% pelas suas escolhas. E para isso precisa deixar, né, a figura da mãe e do pai, construir essa figura interna, saber que eles fizeram o melhor, né? Foi o que foi e foi maravilhoso porque foram eles que te colocaram nessa experiência incrível que a gente está vivendo. Estamos até em celular aqui fazendo uma live em quarentena. Olha que coisa absurda. Às vezes eu fico viajando aqui acerca da existência, eu digo, Senhor, que loucura. Se não fosse tudo que eles passaram, né? Exato. Então, tá ok, eles já passaram, sabe? Eles não esperam de nós que a gente repita os passos deles. Mas eles esperam de nós que a gente se realize sendo quem a gente é. Essa é a melhor forma de agradecer, né? Quando a gente vai conversando sobre isso dentro dos círculos, né? Dentro da sala de aula, que agora é tão estranho para mim, mas eu estou me adaptando a essa nova linguagem, assim, né? Sala de aula virtual, que ainda vai ser um círculo. Hoje eu ainda comentava com uma irmã, ela me perguntava da metodologia, como seria e como era, assim, se ela ia aparecer, se ela não ia aparecer. Eu disse, sim, a minha proposta é que você esteja ali, eu esteja para você, você esteja para mim, que nós estejamos para nós, que o encontro aconteça. E né? como o campo está presente, né? Nesse encontro mesmo. Claro, porque é isso. Eu não vou gravar algo e não estou criticando esse tipo de forma de transmissão, mas não é a minha proposta nesse primeiro momento, não, né? Justamente porque para poder me aproximar daquele conteúdo que a irmã está precisando olhar, né? Então, isso vai me chegando, né? Passa por mim. Muitas coisas, porque eu já tenho referência de experiências vividas, outras por ter já testemunhado, e outras porque eu estou ali atenta, né, ao campo psíquico de cada uma, e quando a memória ela pula, porque a gente vai contando, né, as cenas, as situações, as histórias dos arquétipos, as características, a tendência que tem a cair naquele determinado buraquinho que acontece, que vai emergindo as situações. E é uma grande oportunidade de se reconciliar com espaços, com situações, com momentos da vida, com pessoas, né? De estar diante disso, poder olhar, nem que seja de longe ainda, né? Dá uma olhadinha de canto. E às vezes abraçar mesmo. Dizer que tá bem, agora eu posso olhar para isso. E Ana? Devagarinho a gente vai tecendo, vai construindo o chão para poder olhar para determinadas situações. Você sabe do que eu falo, porque viveu isso muito intensamente, né? Numa formação, num retiro de 10 dias comigo e a Tati.
Então, esse encontro vão ser 7 encontros, né? Vai ser assim, homeopaticamente, assim, 2 horas por dia. E vamos ver, né? E dentro do necessário, a gente vai dando suporte para as irmãs que vão estar participando. Pode explicar um pouquinho, aproveitar esse. Pegar a persona Aproveita. da Aproveita jornalista. toda eu te quero. Aproveitar essa persona da jornalista que eu tô adorando aqui, que eu tô com a canetinha aqui. E Ana, vamos então conversar acerca do campo. Explica brevemente o que é esse sentir o campo, que todo mundo fala, o campo tá aí, o campo tá lá, o campo tá aqui, né? Esse campo morfogênico. O que é esse sentir? Brevemente, só para o pessoal. Ah, cara, assim, é muito, como eu vou dizer, eu não sou muito boa nos termos técnicos, né? Eu sou muito a história Mas é uma é, ótima da, contadora de histórias. Então, eu sou da história do aprender fazendo, né? Eu aprendi empiricamente, assim, né? A perceber o campo. Então, todos nós temos essa abertura psíquica, uns mais, enfim, isso mais desenvolvido, outros menos, mas sempre com essa possibilidade aberta, esse convite, ele é constante a todos nós. Ele está aí, basta você estar para ele. Foi a mesma coisa que eu acabei de falar do nosso encontro, né, numa sala virtual. Aqui, este encontro, eu e você, né? Tipo, eu estou disponível para você, né? Então, estar disponível é a chave. E a respiração, né? Então, eu convido muitas vezes, durante o processo, que é bastante teórico, a respirar. Porque a ideia não é ficar numa masturbação mental. É você conseguir ir além dessa que quer entender como funciona. Enquanto você tentar entender como funciona, você não vai junto com a onda, né, que está passando. Então, querer entender o campo é um estudo que você pode ler, tá lá, a internet tem um monte de coisas sobre isso. Agora, você estar disponível a ser conduzida ou apenas ser testemunha do campo, você precisa aprender a se desidentificar de certos movimentos e apenas ser testemunha, testemunhar. Então, o tempo todo ele está acontecendo, ele está atuando, né? Dentro de casa, há um campo. As crianças super sentem isso. Elas, inclusive, demais. expressam ele. E a gente não dá Brincam, né? atenção, amor. Não escuta, briga, bate, xinga, mas ela está contando sobre o campo da casa, o campo de informação, o campo psíquico da mãe, o campo emocional, da relação, aquilo que não está sendo visto nem olhado, nem cuidado pelos adultos, a criança vem e mostra, né? Olhe para isso. Para os filhos, né? O espelho mais potente que a gente tem para olhar para as nossas sombras. Eles vêm e escancaram. Não sei se alguém sabe sobre isso aí, alguém é mãe, né? Daqui a um pouco já sabe, já tô ligada, saquei, então é isso. O pessoal tá quieto. Vamos falar. Tem dúvidas? Escrevam aqui. Aproveitem esse momento de diálogo com a Ana. Aproveitem esse Ah, bate-papo, esse campo. ah, acho que a Natasha perguntou sobre livros Ah, que a gente sim, está sobre falando. livros. É, Uhum. eu não sei se tu acha interessante trazer a obra ou acha.
eu Nunca vai ser não como importo, um não me curso importo. né? Eu vou fornecer, né, o livro em PDF para todas que participarem, mas ele está aí à venda. E eu acho que quanto mais essa informação puder chegar às mulheres e aos homens, porque é possível perceber os arquétipos femininos na psique dos homens, tanto quanto os masculinos e vice-versa. No entanto, claro, se a gente for estudar os femininos, a gente vai se ver escancaradamente, como a gente fala, né? Que às vezes não percebe, mas lá na hora, quando eu começo a relatar e contar, e, né, começa o processo, você fica assim meio chocada até, né? Essa O tamanho da sessão. revelação. Que foi o que se passou comigo, e por isso hoje eu faço esse trabalho, porque lá, há 14 anos atrás, quando eu conheci os arquétipos, fui para uma vivência e não esperava encontrar o que eu encontrei. Né? Foi num estudo com a Elizabeth Duzic, que na época não era minha sogra, e se chamava a Jornada da Deusa Interior, era uma vivência, na verdade. Foi um final de semana em imersão com mulheres, e lá eu tive uma grande cura, uma grande sacada, assim, com a minha mãe, que eu não esperava. Eu fui com a intenção de trabalhar o sagrado feminino, né? Havia aquele convite e o nome do livro, vou passar depois. E, e fui assim com essa intenção de, eu acho que tem coisas nessa minha mulher aqui que eu preciso olhar, trabalhar, melhorar. E lá eu tive um grande insight, que eu fiquei assim, que isso, né? E eu me dei conta que aquilo que eu negava na minha mãe era uma deusa que eu negava em mim. Né? Era uma deusa que eu não olhava, que eu não queria vestir pelo fato de coisas que eu tinha presenciado na minha infância. Uhum. É Entende? interessante observar porque, assim, existe o livro, ele é bem famoso, gente. Os arquétipos femininos são os principais arquétipos femininos estudados por Jung, só que uma psicanalista vai fazer uma análise acerca da mitologia grega, né? Vai utilizar essas imagens. Poderia ser qualquer panteão, poderia ser nórdico, poderia ser qualquer um. A grande questão, a beleza é o vivenciar, o experienciar essa jornada, né, essa onda que a Ana te leva. Porque eu já li milhares de vezes, tenho vivências, né? Enfim, eu gosto da profundidade, e daí olha um arquétipo aí, a pessoa que gosta de uma profundidade. Mas quando tu tem uma pessoa sensível para gerir, te levar por essa experiência, por essa imersão de si mesmo, por essa condução e por esse olhar externo, é outra coisa. Não se trata de ler um conceito, de ler conceitos num livro. Isso todos nós podemos ler. Arquétipo virou um grande assunto hoje em dia, né? A grande questão, a delicadeza é o sentir, trazer para a consciência e conseguir administrar. E essa é a beleza da imersão da Ana. Sabe qual é a diferença que eu vejo? Eu estava hoje refletindo, assim, estava estudando algumas coisas e Reflexiva. estou sempre refletindo, né? Bem, então, assim, sabe qual é a diferença? O livro, o nome é As Deusas e a Mulher, tá? Da Jean Shinoda Bolen. E existe a Deusa Interior, que o trabalho que eu falei aqui, que eu participei, quando eu participei, era baseado na obra A Deusa Interior. Eu, nesse trabalho, me baseio na obra da Jean Shinoda Bolen, que é As Deusas e a Mulher. No entanto, a diferença é que é ótimo ler o livro, sabe? Você lê de cabo a rabo, é uma terapia assim, ó, e uau, você fazendo ali consigo mesmo, né? Uma autoanálise de si mesmo. No entanto, estar com alguém que percorreu um caminho, que, que criou um caminho interno, por onde a energia passa, o fluxo da energia passa, e não
não encontra obstruções, sabe? Esse é o diferencial. Eu encontrei pessoas assim, que me deram a mão, que me conduziram numa jornada, num momento de travessia, foi um bom orientador, sabe? Por quê? Porque já havia passado por aquele deserto, entende? Essa é a diferença. Então a gente só pode levar o outro até onde a gente foi. E eu, nesses anos todos, realmente, assim, eu me debrucei nessa autoinvestigação em relação aos arquétipos dentro da minha psique. Porque eu percebi que, que a grande bailarina nesse corpo de baile, né, a bailarina principal, não eram estas faces. E então eu fui fazendo essa travessia. Então, essa a diferença que eu vejo de tu ler um livro e estar com alguém que é capaz de te dar a mão num espaço delicado, né? Para onde você está olhando. Você, de fato, está ali há um tempão, às vezes anos, como eu já ouvi psicólogas falarem, puxa, mas por que isso não está na academia? Por que a gente não estuda sobre isso? Outras mulheres dizendo, pô, mas em 10 anos de psicanálise e terapia, eu não me deparei com isso, eu não encontrei, entende? É Não a teve beleza puxão de fio. e a economia, né? Não, né, financeira pô, e de tempo, né? De energia, né? Porque quanto a gente coloca de energia também. E sem esforço. Bacana que é isso, sabe? Eu proponho coisas sem esforço, sabe? Acho que quando tem esforço, tem um não aí. E eu respeito muito o não de cada um, o possível de cada uma, né? A dose e a medida de cada uma. Não quer dizer que aquela sementinha em algum momento não vai brotar, né? Porque eu reconheço, eu sou assim, eu sou uma plantadeira, né? Uma semeadora, tenho uma sacolinha de semente onde eu vejo terra fértil, eu jogo ali, né? E eu confio assim, muito, né, na fertilidade de cada pessoa, de cada mulher, de cada homem, assim, de que uma hora isso brota. Porque foi assim comigo. Sabe? Teve momentos que eu escutei coisas que eu não entendia nada. Que eu li livros e botei de volta na prateleira. E depois de 2 anos eu fui pegar de novo por uma orientação da consciência maior e fez todo sentido. E eu raspei minha cabeça. Sabe? Coisas assim, que vai dando os clarões, né? Até outro exemplo a se dar é o sonho, né? É engraçado porque a gente escreve sonho, são projeções, né? A gente precisa projetar para o externo certas coisas. Às vezes, falar numa câmera, no espelho, claro que são níveis de formas de acesso desse inconsciente, né? Mas o próprio sonho, a gente escreve, escreve, escreve. Daí, quando fala com uma terapeuta, ela diz: Ó, isso daqui já fez todas as possíveis e impossíveis análises, já refletiu sobre o caranguejo vermelho que apareceu em cima do telhado, como é, o que que isso tem de relação com o meu inconsciente. Mas é a projeção, é o externo, é o outro, é esse trabalho com o outro. Tem certas travessias que não dá para ser sozinha. E tá tudo Uhum. bem. É isso que é interessante trazer, tá tudo bem. Certas coisas a gente não consegue acessar sozinha. Isso não significa incapacidade ou algo do gênero, porque eu gosto muito de trazer a questão da terapia como um, um presente para si mesmo. Uma autoinvestigação da sua vida, do seu ser, da sua subjetividade. E as pessoas ficam perguntando: o que eu vou fazer lá? Vou buscar felicidade? Vou buscar uma vida consciente. Uma vida que tu traga à consciência o máximo de questões,
mais sincera, né? Não tem questões valorativas, desmistificar esse processo de autoinvestigação e o auxílio do outro nessa caminhada que ela é eterna e cíclica, né? Termina, inicia e termina, inicia. E daí tu vai só fluindo. E pessoas vão te dando a mão. E daí tu vai indo, acessando alguns espaços, outros com outras pessoas. É, na vida, assim, nós temos alguns desertos para atravessar, algumas florestas escuras. A gente se depara com isso, esse momento da humanidade, né? Então, quantas pessoas dentro das suas casas passando aí por alguns espaços delicados, onde a gente às vezes se depara com sede, com fome, com desespero, com medo da morte, com solidão, com demônios, os nossos próprios demônios. Quantos de nós, né, nesse momento não estão se deparando com isso? E tu poder encontrar alguém que te aponta um oásis, sabe? Que te fala assim, ó, todo deserto é uma convocação do amor, te convoca ao amor, de te lembrar quantos homens e mulheres santos encontraram no deserto a grande visão, né? Atravessando suas próprias escuridões, né? E então é uma jornada da alma, né? E se você está em busca de melhorar suas relações com o mundo, com as pessoas, você precisa, primeiramente, se relacionar consigo, ver como é isso. E aquilo que não é você. Primeiramente, a gente começa por esse passo, né? Aquilo que eu não sou. Eu comecei a me dar conta disso, daquelas que eu não era.